Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Navegue Comigo. Eu sou Marina Munhoz e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o início da minha transição alimentar para o veganismo. Nos dois primeiros vídeos que eu gravei eu estava contando sobre a minha transição para o veganismo na questão entender, o conceito, o contexto, entender a filosofia e toda a questão animal, que está envolvida aí no veganismo, não só na questão da alimentação, mas em outros aspectos também, como roupas, como produtos de beleza, cosméticos, produtos de limpeza e toda essa mudança que a gente pode trazer, para a nossa vida também, desde que a gente se conscientiza, desde que a gente entende, esse processo. E foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar sobre o vegetarianismo na questão alimentar. E aí sim, mais um universo se abriu, mais um leque se abriu, que eu fui entender todo o conceito que existe também dentro da alimentação, de alguns grupos, algumas categorias que existem, porque dentro do vegetarianismo existe uma variação, que é um processo que eu achei interessante, para mim poder fazer essa transição. Por isso que eu chamo de transição alimentar, porque embora eu já tivesse esse objetivo de me tornar vegana, e fui estudar para entender, que além da carne diretamente, os alimentos que a gente ingere, que a gente come no nosso dia a dia, boa parte deles tem muitos ingredientes de origem animal, que é a parte do ovo e do leite. Aí então o que aconteceu? A partir de outubro de 2020 até janeiro de 2021, comecei então a fazer a minha alimentação como ovo-lacto vegetariana, ou seja, pessoas que estão nesse grupo, nessa classificação, são pessoas que não comem mais nenhum tipo de carne, mas elas continuam consumindo ovos, leites e alguns laticínios na alimentação. Mas eu parei também com leite e continuei comendo queijos, alguns produtos que tinham o leite como ingrediente, ovos, desse período aí de 2020, de outubro de 2020 até fevereiro, até janeiro de 2021, com exceção de algumas, acho que 3 ou 4 vezes que eu consumi peixe, Então em casa eu tava com alimentação ovo-lacto-vegetariana, mas nessas 3 ou 4 situações que aconteceram, foram situações em que eu estava fora de casa, eu estava a trabalho na época, a gente ainda estava naquele período que trabalhava um pouco, aí ficava um pouco em casa, ainda estava com algumas restrições nessa questão da quarentena também. E foi essas situações que aconteceram em que por falta de talvez opção e por eu ainda não estar totalmente adaptada, a essa mudança de alimentação, eu acabei consumindo peixe. Mas aí sim, a partir de fevereiro de 2021 até fevereiro agora de 2022, aí passou-se mais um ano e eu continuei como ovo-lacto vegetariana, mas aí sim eu já fui cortando, Eu tirei a manteiga, consegui cortar a manteiga na época, eu já coloquei manteiga de origem vegetal, algumas manteigas de coco, ou até a margarina mesmo. Existe algumas marcas de margarina no mercado hoje que já são de origem vegetal, que não contém leite. E aí eu continuei consumindo, ovo. Aí chegou um período também que o ovo eu consegui ir substituindo o ovo, que é esse ovo de granja que a gente compra em mercado. Eu parei de comprar e eu comecei a comprar o ovo caipira. No mercado hoje é muito difícil, você comprar ovo caipira, mas aqui na minha cidade, em algumas quitandas ou às vezes em feiras mesmo, de pequenos produtores, a gente consegue comprar o ovo caipira, que é o ovo de galinha criada, em local aberto. Ela tem uma vida, digamos assim, menos sofrida, É um ovo praticamente orgânico, ele é bem menor, Ele tem uma característica diferente. E aí, nesse período, eu comecei também a ir trocando, passei a comprar os ovos chamados de galinhas felizes, gente? Mas, infelizmente, no contexto geral, a gente sabe que não existem, Porque são animais que, no final, também vão ser enviados para abate, Mas, enfim, foi esse período que eu fui conscientizando também nessa parte do leite,
que infelizmente a parte do queijo, né, acho que é a parte mais difícil, assim, pra gente poder parar de consumir. Pelo menos pra mim foi um período longo de adaptação também, para poder parar de consumir o queijo, que eu só consegui parar agora esse ano, em fevereiro de 2022. E agora eu ainda estou, né, em transição. Eu já parei de consumir ovos também, nem ovos caipiras eu tô consumindo mais, mas ainda de vez em quando ali acaba que comendo uma maionese, por exemplo, que tem o ovo caipira, ou às vezes algum pão, alguma coisa que acaba escapando ali. Quando você vai ver, você vê que tem o ingrediente, o ovo, por exemplo, né? Então, assim, é um processo que pra mim não foi tão lento, né? Porque assim, eu gosto de cozinhar, eu tenho a oportunidade de cozinhar, né, durante a semana aqui em casa. Eu já gostava muito, sempre gostei muito de verduras, de legumes, então na minha refeição sempre teve um vegetal, um legume refogado e uma salada, porque eu adoro salada. E aí o que eu fiz? Eu fui adaptando e passei a consumir mais coisas que até então eu não comia, né? Porque às vezes a gente vem aquela correria do nosso dia a dia, a gente acaba sempre, entre aspas, se acomodando um pouco ali, né? Acaba que não variando muito. Aí eu corri atrás, fui estudar, ver o que eu poderia acrescentar para continuar me nutrindo, né? Com as proteínas, com cálcio, com ferro, né? Com carboidrato mesmo, que existe, digamos assim, um certo receio que as pessoas têm, às vezes, de fazer uma mudança alimentar por conta de, digamos assim, desse costume que a gente já traz, né? Desde criança comendo carne, então a gente acha que as vitaminas, as proteínas que a gente precisa só está lá nas carnes. E não, né? Porque depois que eu comecei a estudar sobre o vegetarianismo, hoje eu entendo que é a alimentação mais correta que existe para todos os seres humanos, para todos nós. E não só para quem está pretendendo se tornar vegetariano ou vegano, porque o reino vegetal ele oferece todas as vitaminas, todas as proteínas que a gente precisa. E eu estou falando isso, assim, estou dando a minha opinião, tá, gente? Eu não sou nutróloga, eu não sou nutricionista, eu sou apenas uma entusiasta, né, da culinária vegetariana, mesmo porque como eu estou com o objetivo de chegar ao veganismo, eu fui pesquisar bastante, que é uma coisa que a gente tem que fazer. A partir do momento que você quer fazer uma mudança na tua vida, e principalmente na alimentação, você tem que pesquisar sobre, né? Então foi o que eu fiz. Eu comecei a pesquisar no YouTube, no Google, na Wikipédia, a gente tem uma infinidade de coisas sobre o vegetarianismo. E claro, eu passei a acompanhar também pessoas, né, que são profissionais da saúde, diga-se de passagem, os médicos, nutricionistas e nutrólogos que falam sobre a alimentação vegetariana. E tem em especial o Dr. Eric Slivich, e ele é nutrólogo, ele é um médico, não profissional, especialista em nutrição. E ele faz parte também da Sociedade Vegetariana Brasileira. Eu me inscrevi no canal dele e passei a estudar, porque ele tem uma infinidade de vídeos lá, inclusive eu estava dando uma olhadinha aqui no canal dele. Ele tem uma série lá que se chama Introdução à Alimentação Vegetariana. São cerca de 50 vídeos e ele tira todas as dúvidas, né, sobre a alimentação vegetariana. Ele fala então sobre ferro, sobre o cálcio, proteína, desmistificando a maioria das vezes, né, essas informações que a gente tem erradas, né, sobre a alimentação vegetariana. Então eu achei maravilhoso, porque é um canal que está aí aberto ao público, são vídeos gratuitos. Ele tem também o guia alimentar, um PDF gratuito na internet, tanto no canal dele e também pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que eu até baixei ele aqui, coloquei lá no meu grupo, no Facebook também, o PDF gratuito. Então está aí, gente, a informação, né, as informações para quem quiser entender todo esse processo, para quem quiser se informar. É uma ajuda gratuita disponibilizada aí
por um profissional, né, que está falando de uma forma correta, tirando todas as dúvidas que a gente precisa. Se você está aí de repente pensando em fazer uma transição alimentar também, se você já é um simpatizante, um flexitariano também, que existe essa classificação aí dentro do vegetarianismo, que são pessoas que 2 ou 3 vezes por semana não se alimentam de carne, procuram uma alternativa, né? Procuram se alimentar de vegetais. Mas enfim, ó, para vocês entenderem, né? Além do ovo lacto vegetariano, existem pessoas também que são lacto-vegetarianas, ou seja, ela não come ovo e nem produtos à base de ovos, mas consome o leite e laticínios. Depois tem também o ovo vegetariano, que é hoje como eu já estou, né? Depois de 1 ano de ovo lacto-vegetariana, eu mudei então para ovo vegetariana, não como mais o ovo, porém alguns produtos de vez em quando que contém o ovo eu acabo consumindo, mas também já estou em processo de parar também de consumir os produtos que contêm ovos. Aí sim, depois desse processo vai vir o vegetariano estrito, que eu acredito que vai ser o próximo passo para mim, a partir do momento que eu pare de consumir produtos também que contêm ovos. O vegetariano estrito. Aí tá aqui, ó, é o vegetariano que não utiliza nenhum derivado animal na sua alimentação. E aí sim, depois do vegetariano estrito, vem então o veganismo. Ou seja, vegano é o indivíduo vegetariano estrito que recusa o uso de componentes animais não alimentícios, como vestimentas de couro, lã, seda, assim como produtos testados em animais. Aí sim abrange todo aquele conceito, não só da alimentação, mas de não usar nenhum outro produto. Inclusive eu já estou nesse processo aqui em casa, eu já troquei praticamente todos os produtos de limpeza, os produtos de higiene pessoal, né, no dia a dia, que são os shampoos, creme de pentear, pasta de dente, produtos antitranspirantes. Existe uma infinidade de produtos que a gente nem imagina, né, gente, que contém ingredientes de origem animal e contém, ou que são testados em animais. Então é um passo a passo, né? É pesquisar, é ler sobre, é ler os rótulos dos produtos, tá? Principalmente quando você vai no mercado comprar suas coisas, é uma coisa que eu passei a fazer, né? Para mim não foi nenhuma dificuldade, porque eu gosto de ler, sempre gostei de ler, presto atenção, né? Então, só que eu percebi que quando eu ia no mercado comprar as coisas, eu passei a demorar um pouquinho mais do que normalmente eu já demorava. Porque o que acontece? Às vezes tem produtos que no rótulo está descrito, especificado ali de uma forma bem clara, se tem ou não algum ingrediente de origem animal. Porém, existem outros que têm uma linguagem muito técnica e às vezes o ingrediente de origem animal ele está disfarçado ali naquele nome, né, que é o nome técnico e científico que eles colocam para determinado ingrediente. E aí não tem o que fazer, né, gente? É ler, é pesquisar. Tem um aplicativo também que se chama Wikiveg, que tem bastante produtos que o pessoal vai colocando lá para ajudar, né? De repente aí você vai, pesquisa um produto, vai lá, posta. É uma forma da gente ir se ajudando a cada vez mais a gente deixar de consumir esses produtos com origem que são testados em animais. Então é isso, gente, é passar a ler os rótulos, pesquisar os produtos e adaptando aos poucos as receitas no dia a dia. Por exemplo, eu gosto de cozinhar, então para mim foi um processo só de trocar mesmo alguns produtos, alguns ingredientes. Mas se você também não sabe cozinhar, então a dica, a sugestão que eu deixo aqui para você é que você aprenda pelo menos o básico, a fazer um arroz, um feijão, a cozinhar os seus legumes, né, a preparar as suas verduras. Pelo menos uma vez por semana, tirar um dia aí que você vá ao mercado, que você vá à feira para comprar, né, os seus alimentos. Você tem que preparar algumas coisas antes, por exemplo, os feijões, né, deixar de molho da noite para o dia ou do dia para a noite, cerca de 8 a 10 horas. Os vegetais, as folhas, sim, tem que lavar,
tem que higienizar. Mas é um processo que você vai aprendendo assim, digamos assim, você vai criando uma disciplina e uma rotina, né? Isso é até bom, né? Porque o vegetarianismo também ele é um convite para que a gente se aproxime desse ato que é preparar o alimento, né? Que é você degustar o alimento, que a gente também traz isso, né? No nosso dia a dia de simplesmente botar a comida no prato, colocar na nossa frente, comer. Muitas vezes a gente não tem nem noção do que está comendo ali, a gente olha pro prato e come como se fosse um robô, né? E eu acho que o vegetarianismo para mim foi isso também, sabe? É reaprender a comer, né? Reaprender a se alimentar, é você se conectar ali com o seu alimento, desde o momento que você está lavando, desde o momento que você está preparando. Isso que é o bacana, essa conscientização. E é esse convite mesmo, né, para que a gente faça essa transição alimentar nesse contexto da gente mudar também essa nossa ótica, essa visão sobre o que é se alimentar, né, sobre o que é comer de uma forma saudável e de uma forma consciente acima de tudo. Bom, eu acho que é isso, gente. Para o vídeo também não ficar muito longo, né? E aí, assim, no decorrer aí dos próximos vídeos eu vou trazendo mais alguns detalhes aí que eu fui mudando, né, nesses 2 anos. Se você está em transição, se você está pensando em começar a fazer uma mudança alimentar, eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, né? Lembrando que eu só estou comentando isso porque eu estou trazendo a minha experiência, né, contando como foi o meu processo. E é uma coisa que, assim, é legal você ter em mente que você tem que respeitar o seu tempo, o seu processo, e a partir do momento que você faz algo consciente e você coloca isso como um objetivo, como quando você coloca isso como uma prioridade, como uma forma de conscientização, fazendo isso em prol de outrem, né? Principalmente, que no meu caso foi pela compaixão animal mesmo, e eu acho que isso se torna uma coisa bem mais fácil e você vai trazendo isso de uma forma natural para sua vida e para o seu dia a dia. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, compartilha com alguém que você saiba também que gosta de assuntos relacionados aí ao vegetarianismo e ao veganismo. Inscreva-se aqui no canal, fiquem antenados e aí então a gente vai se vendo aí no próximo vídeo. Eu costumo postar algumas receitas aqui de vez em quando também. E é isso aí. A gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigada por você ter assistido até agora. Beijo então, até mais.